Bom, então nós já vimos como se dá a formação dos gametas masculino e feminino por meio da gametogênese. Vale relembrar que no macho, logo após a gametogênese, o espermatozoide recém-formado no interior dos túbulos seminíferos, ele ainda é imaturo, ou seja, não apresenta mobilidade nem potencial fecundante. Então ele é empurrado, ele é varrido dos túbulos seminíferos para os túbulos retos, rede testicular, ductos eferentes, até alcançar o epidídimo. Durante a passagem do espermatozoide pelo epidídimo, ele sofre o processo de maturação espermática, no qual ele adquire, então, mobilidade e o potencial fecundante, e ele fica armazenado na cauda do epidídimo até o momento da ejaculação. Então, na ejaculação, durante o processo de ereção, protusão, ejaculação, vai ocorrer uma contratilidade de toda a musculatura que envolve a cauda do epidídimo, e esse espermatozoide, então, ele é ejetado pelo ducto deferente, indo desembocar lá na uretra, para depois ser expulso para o ambiente externo, e no caso, havendo uma cópula, esse espermatozoide, que está constituindo o sêmen, será depositado no sistema reprodutor feminino. E daí, a partir daí, eu pergunto para vocês, qual que é o trânsito espermático nas vias genitais femininas, Quais são os obstáculos que esse espermatozoide vai ter que ultrapassar para alcançar o oócito na região da ampola do oviduto para realizar a fecundação. Então, nós vamos conversar rapidamente sobre isso a partir de agora. Bom, então vamos lá. Naquelas espécies nas quais a ejaculação, ou seja, a deposição do sêmen ocorre no fundo da vagina, parte desse sêmen, desses espermatozoides, será perdida por meio de fluxo retrógrado, ou seja, retornará pela vagina sendo expulso do corpo da fêmea. Vale ressaltar ainda que ao longo de todo o sistema reprodutor feminino ocorrem células de defesa que irão reconhecer os espermatozoides como corpos estranhos, realizando assim sua fagocitose. Além disso, o pH vaginal ele tende a ser mais ácido, o que também constitui um obstáculo aos espermatozoides. Os espermatozoides que conseguirem ultrapassar esses obstáculos vão ter que passar pela cérvix para alcançar o interior do útero, certo? Vale ressaltar que a cérvix ela é uma estrutura intensamente pregueada, certo? Na mucosa que reveste internamente a cérvix se abrem ductos de glândulas que vão produzir muco. E daí o que acontece? Nas fêmeas que encontram-se no diestro, a cérvix apresenta-se mais ocluída, mais contraída e o muco mais denso. Enquanto que nas fêmeas que encontram-se no cio, a cérvix se apresenta mais dilatada, relaxada e o muco mais fluido, favorecendo, facilitando a entrada dos espermatozoides em direção ao útero. Ao longo do útero, do corpo e dos cornos uterinos, os espermatozoides também vão encontrar determinados obstáculos, que são as células de defesa, então eles vão ter que fugir, digamos assim, da fagocitose, vão encontrar o fluido uterino, cuja sua característica também vai variar de acordo com a fase do ciclo estral na qual a fêmea se encontra, além da contratilidade do sistema reprodutor feminino. E assim, alguns espermatozoides vão conseguir ultrapassar, passar pelo corpo e corno uterino, alcançando o oviduto. Lembrando que a primeira fração ali, a primeira região do oviduto que se conecta ao corno uterino corresponde ao istmo. E o oviduto, ao longo de todo o oviduto, ele também é revestido por uma mucosa pregueada, e em especial nessa região do istmo do oviduto vai ocorrer um reservatório espermático, ou seja, os espermatozoides vão se prender às pregas do oviduto nessa região e vão saindo aos pulsos em direção à ampola do oviduto para realizar a fecundação. Então, por isso que no ejaculado existem milhões de espermatozoides, uma vez que grande parte desses espermatozoides é perdida ao longo desse trânsito pelas vias genitais femininas, sendo que poucos deles vão conseguir alcançar a região da ampola do oviduto para realizar a fecundação do óvulo. E apesar da perda de milhares de espermatozoides, esse trânsito espermático pelas vias genitais femininas, ele é essencial, ele é fundamental. Por quê? Se vocês se recordarem, lá no sistema reprodutor masculino, quando o espermatozoide alcança a uretra, no interior da uretra, ele vai entrar em contato com o plasma seminal que é secretado pelas glândulas sexuais acessórias.
Constituindo esse plasma seminal, existem inúmeras proteínas, dentre elas algumas conhecidas como fatores decapacitantes, que ao entrar em contato com o espermatozoide, esses fatores decapacitantes vão se inserir à membrana plasmática do espermatozoide, protegendo esse espermatozoide de uma possível capacitação precoce fora do sistema reprodutor da fêmea. Em decorrência da capacitação, o espermatozoide apresenta uma hiperativação e, consequentemente, ele se torna mais suscetível, reduzindo assim a sua vida útil. Por isso é importante que essa capacitação ocorra no interior das vias genitais femininas e, se possível, o mais próximo do local da fecundação, ou seja, da ampola do oviduto. Então, é durante esse trânsito espermático pelas vias genitais femininas que esses fatores decapacitantes que constam inseridos na membrana plasmática dos espermatozoides serão removidos. E, como consequência, vai ocorrer um influxo de cálcio e íons de bicarbonato no interior desse espermatozoide, causando alterações químicas no interior desse espermatozoide, aumentando o seu pH e resultando numa hiperativação espermática, ou seja, com aumento da intensidade do batimento flagelar e, consequentemente, da motilidade desse espermatozoide, além do aumento da fluidez de membrana, tornando, assim, esse espermatozoide suscetível a sofrer a reação acrossomal, que é uma reação imprescindível para que haja a fecundação do oócito, tá? Aí, conhecendo isso, eu pergunto para vocês: se eu coletar o ejaculado de um macho e colocar os espermatozoides deste ejaculado, que foi recém-ejaculado, em contato direto com o ócito, esses espermatozoides estarão aptos para realizar a fecundação deste ócito? A resposta é não, porque eles ainda apresentam os fatores decapacitantes inseridos em sua membrana plasmática. Eles não sofreram a capacitação e, consequentemente, a hiperativação. Eles não estão aptos a sofrer a reação acrossomal para a fecundação. Então, é por isso que, por exemplo, na produção de embrião in vitro, antes de colocar os espermatozoides em contato com o ócito no sistema in vitro para que haja fecundação, esses espermatozoides terão que ser tratados em laboratório para realizar a remoção desses fatores decapacitantes que em vivo seriam removidos durante o trânsito espermático pelas vias genitais femininas. Então, essa capacitação espermática ela é imprescindível para preparar, para capacitar, como o próprio nome já diz, o espermatozoide para a fecundação. Então, de maneira resumida, apenas espermatozoides maturos, móveis, devidamente capacitados e hiperativados estão aptos para realizar a fecundação do ócito. Vale ressaltar ainda que a sobrevida dos gametas, mesmo dentro do sistema reprodutor, é muito curta. Então aqui eu coloquei um quadro que eu removi lá do livro do Rafez, apenas por curiosidade, para vocês terem uma ideia do tempo de viabilidade desses gametas, então tanto do espermatozoide quanto do ócito em algumas espécies, e vocês podem observar que eles têm uma viabilidade de algumas horas ou poucos dias. Então é importante que ocorra uma migração simultânea do espermatozoide capacitado e do oócito ovulado e bloqueado em metáfase 2 em direção à região da ampola do oviduto para que eles se encontrem para que haja a fecundação. Então, essa movimentação simultânea do espermatozoide e dos oócitos em direção oposta se dá devido à contratilidade muscular de todo o sistema reprodutor feminino, se dá também por conta dos movimentos ciliares das células que revestem internamente o oviduto, da corrente de fluidos e também do batimento flagelar dos espermatozoides. E para que a gente consiga, então, aumentar a probabilidade de encontro do espermatozoide e do ócito na ampola do oviduto para que ocorra a fecundação e, consequentemente, para a gente conseguir garantir uma possível prenhez,
tanto por monta natural quanto por inseminação artificial, é imprescindível que nós saibamos a duração do cio naquela espécie de interesse com a qual nós estamos trabalhando. Então aqui eu coloquei, né, um quadro com as principais espécies de mamíferos domésticos e a duração do cio nessas espécies em horas ou dias. E mais do que conhecer a duração do cio, é essencial que nós saibamos o momento da ovulação naquela espécie com a qual nós estamos trabalhando. Então, no bovino, a ovulação vai ocorrer em torno de 6 a 12 horas após o final do cio. No equino, vai ocorrer em torno de 1 ou 2 dias antes do cio terminar. No suíno, vai ocorrer em torno de 1 dia e meio a 2 dias após o início do cio. No ovino e caprino, em torno de 1 dia e meio após o início do cio. E no cão, né, em torno de 2 a 3 dias após o início do cio. Então, além da gente saber quanto tempo dura o cio, é importante a gente ter essa noção de que em qual momento vai ocorrer a ovulação ao longo do cio, ou antes ou após o cio, para garantir o sucesso da inseminação artificial ou até mesmo da monta natural, para a gente saber qual que vai ser o melhor momento para realizar a inseminação dessa fêmea. Garantindo assim uma maior taxa de prenhez. Bom, vamos considerar então que o espermatozoide e o óvulo conseguiram alcançar de maneira simultânea a região da ampola do oviduto. Aí eu pergunto para vocês, então agora como que vai acontecer a fecundação? Quais são as etapas para que o espermatozoide consiga penetrar no interior do óvulo, indo reconstituir desta forma o número de cromossomos característicos da espécie? Bom, vale ressaltar que os espermatozoides eles são atraídos pelo complexo cúmulo zoócito por conta de substâncias quimiotáticas que são produzidas pelas células do cúmulo. Além disso, na constituição do espermatozoide, em sua membrana plasmática, existem proteínas com potencial enzimático, que é o caso da hialuronidase, o que possibilita, então, que o espermatozoide ele penetre, ele deslize por entre as células do cúmulo, associado, obviamente, ao intenso batimento flagelar desse espermatozoide que já sofreu a capacitação e consequente hiperativação. Quando o espermatozoide consegue, então, ultrapassar essas células do cúmulo e alcançar a zona pelúcida, a gente deve lembrar que a zona pelúcida ela é uma membrana translúcida constituída por glicoproteínas, então nós temos a ZP1, ZP2 e ZP3. E o espermatozoide apresenta, né, o espermatozoide que está com o acrossomo intacto e devidamente capacitado, apresenta em sua membrana plasmática receptores que vão estabelecer uma ligação espécie específica com a ZP3 da zona pelúcida. Quando ocorre essa interação do receptor da membrana plasmática do espermatozoide com a ZP3 da zona pelúcida, essa interação promove o que nós chamamos de reação acrossomal. Então, a membrana plasmática do espermatozoide se funde com a membrana externa do acrossomo, possibilitando a liberação das enzimas digestivas que existem no interior desse acrossomo. E são essas enzimas, então, que vão fazer a digestão da zona pelúcida, possibilitando agora que o espermatozoide ultrapasse essa zona pelúcida e alcance o espaço perivitelino, que é o espaço que existe entre a zona pelúcida e a membrana plasmática do óvulo. Quando o espermatozoide alcança esse espaço, a sua cabeça, né, a cabeça do espermatozoide, ela é englobada pela membrana plasmática do ócito. Quando a cabeça do espermatozoide é englobada pelo ócito, ocorre um influxo de íons de cálcio no ócito, causando o que nós chamamos de ativação ocitária. E como consequência dessa ativação ocitária, ocorre um bloqueio à poliespermia. Porque o que acontece? Para que a fecundação seja efetiva e resulte no embrião viável, é necessário que apenas um espermatozoide consiga penetrar no ócito, ou seja, um oócito deve ser fecundado por apenas um espermatozoide. Então, se mais de um espermatozoide conseguir penetrar dentro do ócito, nós teremos um número de cromossomos equivocados, né, para a formação desse novo ser vivo, então esse desenvolvimento embrionário não vai adiante.
Então, quando a cabeça desse primeiro espermatozoide, né, que alcançou, que conseguiu ultrapassar a zona pelúcida, é englobada pela membrana plasmática do ócito, ocorre um influxo de cálcio dentro do ócito e isso vai promover um primeiro bloqueio à poliespermia, impedindo assim que mais de um espermatozoide consiga penetrar neste ócito. Então, esse primeiro bloqueio é o bloqueio rápido à poliespermia e se caracteriza por uma alteração do potencial de membrana do ócito, que antes era negativo e agora passa a ser positivo. E desta forma, nenhum outro espermatozoide que, caso tenha alcançado o espaço perivitelino, vai conseguir penetrar na membrana plasmática do ócito. Mas se não bastasse isso, também ocorre o bloqueio lento à poliespermia. Se vocês lembrarem, no processo de maturação ocitária, lá na maturação citoplasmática por estímulo de LH, ocorre uma reorganização das organelas no interior dos oócitos e os grânulos corticais se dispõem logo abaixo da membrana plasmática do ócito. Então, como bloqueio lento à poliespermia, devido às alterações químicas que ocorrem no momento da fecundação no interior do ócito, esses grânulos corticais se fundem à membrana plasmática do ócito, liberando seus conteúdos para o espaço perivitelínico, e esse conteúdo, né, dos grânulos corticais vão promover um endurecimento, um enrijecimento da zona pelúcida e inativação, né, de possíveis proteínas que poderiam se conectar a receptores na membrana plasmática dos espermatozoides, impedindo assim que novos espermatozoides consigam penetrar na zona pelúcida. E daí, uma vez que a cabeça do espermatozoide foi englobada pelo ócito, ocorre então a membrana nuclear que envolve o material genético do espermatozoide, ela é desintegrada, né? Ocorre uma descondensação do material genético do espermatozoide, ele passa a ser envolto por um novo envelope nuclear, constituindo o pronúcleo masculino, enquanto que nesse processo de fecundação, o ócito, que estava bloqueado em metáfase 2, devido à ativação ocitária durante a penetração do espermatozoide nesse ócito, por conta dessa ativação ocitária, esse ócito termina sua meiose 2, elimina o segundo corpúsculo polar, né? E os cromossomos remanescentes no interior do ócito também sofrem uma descondensação. Esse material genético do ócito passa a ser envolto também por um envelope nuclear, formando o pronúcleo feminino, e daí o pronúcleo masculino e feminino se deslocam até a região central do ócito e se fundem, reconstituindo então o número de cromossomos característicos da espécie num processo conhecido como singamia e constituindo assim então o zigoto. O zigoto, então, que corresponde ao primeiro estágio do desenvolvimento embrionário. Lembrando que esse estágio transitório do momento da fecundação até a ocorrência da singamia para a formação do zigoto, nós temos a constituição, então, a formação do que nós chamamos de óvulo. Então, após a formação do zigoto, conforme o embrião se desloca ao longo do oviduto em direção ao útero, ele vai sofrendo transformações. Então, o zigoto inicia a clivagem, que se caracteriza por mitoses. Então, a partir do zigoto, vai ocorrer a formação de um embrião com 2 células, ou seja, 2 blastômeros, posteriormente 4 blastômeros, 8 blastômeros, 16 blastômeros. Quando o embrião alcança esse estágio de 16 blastômeros, ele passa a ser designado de mórula. E assim por diante, essas células, esses blastômeros, continuam se dividindo até chegar um ponto que as células, os blastômeros, eles vão ficar muito justapostos, uma vez que eles ainda encontram-se delimitados pela zona pelúcida, constituindo o que nós chamamos de mórula compacta, que é uma mórula na qual a gente não consegue visualizar as delimitações individuais desses blastômeros. Quando ocorre a formação dessa mórula compacta, devido ao fato desses blastômeros estarem muito justapostos, isso favorece a entrada de fluido uterino para o interior dessa mórula compacta, por meio de capilaridade. Então, esse fluido uterino começa a entrar para dentro do embrião e se acumular no interior dessa mórula compacta,
constituindo uma cavidade que nós chamamos de blastocele. E aí, então, nós temos a formação de um estágio embrionário conhecido como blastocisto, que se caracteriza pela presença do embrioblasto, que é um polo, né, com maior acúmulo de blastômeros, envoltos, então, por uma camada de células que corresponde ao trofoblasto, além da presença da blastocele. Então, aqui nesta imagem nós temos, né, então a formação aqui do zigoto, que inicia a clivagem. Então, na segunda figura temos uma célula com 4 blastômeros, 8 blastômeros, 16 blastômeros, a formação da mórula que se compacta, aí começa o influxo do fluido uterino no interior dessa mórula, constituindo o blastocisto. Aí a blastocele, né, que é essa cavidade com líquido no interior do blastocisto, continua aumentando, porque esse influxo de fluido uterino para o interior do blastocisto não cessa. Então, essa blastocele continua aumentando até chegar a um ponto que, devido à pressão que essa blastocele aumentando faz sobre a zona pelúcida, essa zona pelúcida se rompe, caracterizando o estágio de blastocisto em eclosão, né, ou eclodido. Então, é a partir do momento que o blastocisto se livra da zona pelúcida que ele vai conseguir se implantar na parede uterina. Lembrando que nós temos 2 tipos de implantação embrionária no útero. Nós temos a implantação superficial, que ocorre na maioria dos animais domésticos, na qual o trofoblasto vai interagir apenas com o epitélio, com a mucosa uterina, enquanto que nos primatas, né, e no ser humano, vai ocorrer a implantação intersticial, onde esse trofoblasto, na realidade o embrião, ele vai migrar, ele vai conseguir penetrar para dentro do endométrio. Então, o trofoblasto vai interagir com o endométrio no caso dessas espécies, tá? Então, aqui nessa imagem, nós temos, né, a partir da mórula compacta, o blastocisto inicial, quando começa a ocorrer a formação da blastocele. Aí o blastocisto, com a blastocele mais desenvolvida, o blastocisto expandido com a blastocele bem ampla e o blastocisto em eclosão ou eclodido quando ele já se livrou da zona pelúcida. Então, é a partir do momento que o blastocisto se livra da zona pelúcida que ele vai conseguir interagir com a parede uterina. Vale ressaltar ainda que o embrião ele vai alcançar o ambiente uterino nessa fase de transição entre mórula compacta e blastocisto inicial, tá ok? É importante conhecer essas etapas do desenvolvimento embrionário, porque no processo, por exemplo, de transferência de embrião, você realiza a lavagem do útero de uma vaca, por exemplo, doadora de embrião, e daí você vai avaliar em laboratório a presença dos embriões, né, classificar nesses diferentes estágios e determinar qual que vai ser o melhor estágio a ser transferido para a vaca receptora. Então, por exemplo, na vaca, preconiza-se realizar a lavagem do útero da vaca doadora em torno de mais ou menos 7 dias após a inseminação artificial, que é quando espera-se encontrar embrião no estágio de blastocisto no interior do útero. Aqui uma informação importante, gente. Toda a fase inicial do desenvolvimento embrionário, até mais ou menos o estágio de mórula compacta, é mantido pelos RNAs mensageiros que foram transcritos no ócito, enquanto o ócito estava bloqueado em vesícula germinativa, ou seja, no estágio diplóteno da prófase 1. Então, é somente a partir da ativação do genoma embrionário que o embrião passa a assumir as rédeas da transcrição dos seus próprios RNAs mensageiros e das proteínas que o embrião necessita. Ou seja, ele assume a sua autossuficiência a partir dessa ativação do genoma embrionário que vai ocorrer mais ou menos nessa transição entre mórula compacta e blastocisto inicial. Antes disso, todo o desenvolvimento embrionário é sustentado pelos transcritos maternos. Tá, aí o embrião alcança o útero e eu pergunto para vocês de quais estratégias o embrião lança a mão para comunicar ao corpo materno sua presença no ambiente uterino, garantindo assim o reconhecimento materno da prenhez e manutenção do corpo lúteo ativo. Bom, essas estratégias variam de espécie para espécie.
Então, nos ruminantes e suínos, após a eclosão da zona pelúcida, o blastocisto sofre um alongamento por meio de hiperplasia do trofoblasto. Então, o embrião tende a ocupar todo o ambiente uterino para sinalizar a sua presença ao corpo materno. Já nos equinos e carnívoros não ocorre esse alongamento do blastocisto, o embrião se mantém esférico, mas aumenta expressivamente em diâmetro. Além disso, nos carnívoros, equinos e também nos suínos ocorre uma migração da vesícula embrionária no interior do útero, sendo que nos multíparos, suínos e carnívoros, essa migração garante uma implantação na parede uterina de maneira equidistante. Agora, nas éguas, essa migração embrionária intrauterina ela é muito intensa. Então, a partir do momento que o embrião alcança o útero, mesmo após a eclosão da zona pelúcida, esse embrião permanece migrando no interior do útero até mais ou menos por volta do 16º dia da gestação, quando então a vesícula embrionária se implanta na parede uterina. Aí eu pergunto para vocês, como que isso é possível? Como que é possível o embrião na égua apresentar essa mobilidade mesmo após a eclosão da zona pelúcida? Se após a eclosão da zona pelúcida, geralmente o trofoblasto tende a interagir com o epitélio uterino para promover a implantação embrionária. Isso é possível porque na égua, no embrião da égua, entre a zona pelúcida e o trofoblasto, é depositada uma nova camada de glicoproteínas constituindo uma cápsula, de modo que quando a zona pelúcida se rompe, esse embrião ainda permanece envolto por essa cápsula, que impede então a fixação desse embrião à parede uterina, garantindo desta forma na égua essa migração intensa da vesícula embrionária até o 16º dia da gestação. Esse embrião chega a migrar em torno de 10 a 14 vezes por dia ao longo de todo esse período. Já nas ovelhas, cabras e vacas, esse tipo de migração é muito rara. Além disso, também ocorre a secreção de determinados hormônios e proteínas pelo trofoblasto do embrião, o que garante a sinalização da presença desse embrião no interior do útero, possibilitando assim a manutenção do corpo lúteo ativo. E quais são esses hormônios e proteínas? Bom, é variável, de acordo com a espécie. Então, nos suínos, nós temos a produção de estrógeno e da proteína interferon gama. Na égua, nós temos a produção de uteroferrinas. E um dos principais sinalizadores da presença da vesícula embrionária no interior do útero da égua é justamente essa intensa migração embrionária. Nos ruminantes, nós temos a produção da proteína interferon tal, e nos carnívoros, ao que tudo indica, também existem determinadas proteínas conhecidas como proteínas caninas, que nós temos a CP1, CP4, CP6 e CP7, que também estão implicadas neste processo do reconhecimento materno da gestação. Então, mediante o reconhecimento materno da presença do embrião no interior do útero, isso vai inibir a secreção de prostaglandina pelo útero, impedindo assim a luteólise e garantindo a manutenção desse corpo lúteo viável e consequente manutenção dos altos níveis de progesterona, garantindo a manutenção da gestação. A partir de um determinado momento, então, esse embrião ele se implanta à parede uterina, sendo que na maioria dos animais domésticos essa implantação ela é superficial e se dá por meio da interação do trofoblasto com o epitélio uterino. A partir desse momento, o trofoblasto sofre transformações e se transforma, origina um dos anexos embrionários, que é o córeo, que vai corresponder então à placenta fetal. Além disso, concomitantemente, o embrião também sofre alterações, possibilitando então a formação dos órgãos e sistemas que irão constituir este novo ser em formação. Também vão surgir outros anexos embrionários. Nós temos o âmnion, que vai revestir o corpinho do embrião, estando implicado em especial na proteção do embrião. Temos o saco vitelino, que corresponde ao anexo embrionário transitório, implicado na nutrição desse embrião, em especial no início da gestação. Em determinado momento do desenvolvimento embrionário, também surge o alantoide, que corresponde ao anexo embrionário, implicado no armazenamento de excretas. Esse alantoide ele vai expandir e vai chegar a um ponto que ele vai se fundir ao córeo, constituindo então a placenta alantocorial.
Isso na maioria das espécies dos animais domésticos. E a interação do córion com a parede uterina vai variar de espécie para espécie. Então, nos suínos e nos equinos, nós temos uma placenta fetal considerada difusa, porque essa interação se dá através de interdigitações ao longo de todo o córion e também ao longo de toda a parede uterina. Já nos ruminantes, nós temos uma placenta do tipo cotiledonária, porque esse córion, né, essa placenta fetal, ela vai se implantar, se fixar, interagir com as carúnculas que ocorrem, então, que correspondem a proeminências que ocorrem na mucosa uterina dos ruminantes. Nos carnívoros, nós teremos uma placenta do tipo zoonária, porque essa implantação do córion, essa interação do córion com a parede uterina se dá numa região específica, formando uma espécie de cinturão ao redor do corpo do embrião em formação, constituindo, portanto, essa placenta zoonária, enquanto que nos primatas, né, e no ser humano, nós teremos uma placenta dita de discoide ou discoidal, porque essa zona de interação se dá numa região ventral, né, ao corpo do embrião, constituindo uma espécie de disco. Um outro aspecto interessante que tem uma aplicação prática é com relação à ocorrência da ráfia amniótica. O que acontece? Nos bovinos e suínos, o âmnion permanece aderido ao córeo, ou seja, a ráfia amniótica é preservada, de modo que no momento do parto, durante a expulsão do feto, como o âmnion está aderido ao córeo e o feto vai ser expulso, ao passar pelo canal do parto, o feto acaba rompendo esse âmnion. Então é possível observar no parto desses animais a ruptura desse âmnion, ou seja, o feto não nasce envolto por este âmnion. Diferente do que acontece no equino e carnívoros, em que o âmnion ele é descolado, ele encontra-se descolado do córeo. Então essa ráfia amniótica desaparece e no momento do parto, o feto ele é expulso, né? O neonato ele é expulso envolto pelo âmnion. Então vocês conseguem visualizar essa membrana esbranquiçada envolvendo o neonato nessas espécies. Então aqui nós temos uma imagem ilustrativa do parto numa vaca, onde vocês podem observar a ruptura do âmnion durante a expulsão do neonato. Já nesta outra imagem, referente ao parto de uma égua, vocês conseguem observar que o neonato está completamente envolto pelo âmnion. No caso da égua, a ruptura desse âmnion vai ocorrer também no momento do parto, mas porque o potro ele começa a sapatear, então é o próprio potro que rasga o âmnion. E aqui, nesta imagem, nós temos o parto de uma cadela, onde vocês conseguem observar o neonato sendo expulso, envolto também pelo âmnion, e o que acontece é que, como a cadela tem um hábito da lambedura constante da vulva durante o parto, ela mesma acaba rompendo esse âmnion e ingerindo essa película. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição em caso de dúvidas.